Bom, pessoal, estamos aqui então para começar nossas atividades, né? Eu já expliquei para vocês minha posição sobre essa questão de trabalhar com ensino à distância, mas uma vez que ficou essa recomendação, né, de que se mantivessem os cursos dentro do possível, estamos aqui realmente para fazer o melhor de que formos capazes, né? Eu já comentei um pouquinho na lista, né, sobre a questão do critério de avaliação. Né? Houve uma mudança significativa porque não haverá mais exercícios individuais, não haverá mais atividades em grupo, né, em classe, e portanto nossa avaliação vai ser centrada em atividades que eu vou através do Google Classroom ou através da página da disciplina disponibilizar para vocês, e darei um prazo bastante dilatado, né, para que vocês possam fazer essas atividades de uma forma realmente proveitosa, né? Uma vez que estamos nessa situação, não há motivo para nenhum tipo de pressa, a meu ver, né? Nós temos um tempo semestre que se estende por enquanto aí por alguns meses, e eu também sou sensível à questão de que vocês podem não ter, né, acesso constante ou muito frequente aos recursos computacionais, né, aos recursos de rede necessários. Né? Então, essa questão, inclusive, se alguém tiver qualquer problema quanto a esse ponto, né, quanto a essa questão de acesso ou até mesmo problemas pessoais aí também, né, dentro dessa pandemia que nós temos vivido, podem entrar em contato comigo, né, sem nenhum problema. Faremos tudo o que for possível para que vocês, né, possam acompanhar o curso de uma forma dentro, né, da nossa realidade, de uma forma proveitosa. Bom, eu não tenho experiência em gravação desses vídeos, eu não gosto dessa coisa de aula filmada, nunca gostei, mas o que eu pretendo fazer é discutir, seguir, né, as nossas notas de aula que estão disponíveis no site, e comentando, né, numa espécie, não vai ser bem uma aula, né, assim, no sentido estrito, que eu acho que a aula presencial é insubstituível, mas eu acho que vai servir como um acompanhamento, né, para o estudo de vocês. Né? Eu vou tentar trazer para a nossa discussão todos os conteúdos que eu trataria em sala de aula. Né? De uma outra forma, que nós estamos aqui nessa situação, mas os conteúdos serão abordados. Né? Então eu pediria a vocês que acompanhassem esse vídeo, né, também tendo acesso às nossas notas de aula. Né? Como os vídeos não vão ser transmitidos ao vivo, né, os vídeos vão ficar disponíveis para vocês por tempo indeterminado, vocês podem se organizar aí para ver como é a melhor forma de acompanhar, ok? Então eu vou olhar aqui para o material. Então a gente vai começar aqui do capítulo 1, teoria especial da relatividade, né, ou relatividade especial. Né? Até na época que eu escrevi essas notas, até coloquei teoria da relatividade especial. Hoje eu acho que eu colocaria teoria especial da relatividade. Né? Mas tudo bem. A teoria é dita especial porque ela não aborda os casos com aceleração, né? E, portanto, não aborda a gravitação também. Por esse motivo, ela não é uma teoria geral. A teoria geral veio 10 anos depois, né, da teoria especial. Né, veio no trabalho muito famoso aí do Einstein também. Né. A teoria especial
que é a que a gente vai estudar aqui, em essência, ela não é uma teoria nova, né? Nessa época aí, 1905 nós estamos aqui, né? Porque ela não é fundamentalmente diferente da teoria da relatividade que já era desenhada, vamos dizer assim, pelo Galileu, né? O Galileu tinha uma intuição física extraordinária, né? Tinha uma visão que foi extremamente moderna, né? Extremamente importante para trazer uma alternativa às noções clássicas antigas, né? As noções aristotélicas, né? E que abriu, de certa forma, né, um caminho, né, para o trabalho do Newton, que foi a grande síntese da mecânica, né, antes do trabalho do Einstein, né. E o Galileu descreve, né, se não me engano, no livro dele sobre os dois grandes sistemas de mundo, né, um diálogo que ele cria entre personagens, né, que apoiam a visão ptolomaica, a visão mais clássica, antiga, e a visão que ele advogava, né, no caso cosmológico, a visão de Copérnico, né. E nesse trabalho, Galileu propõe um experimento que ficou muito famoso, né, de um barco, de um navio, né. Então ele imagina uma pessoa dentro de um navio, né, e ele discute uma série de experimentos que essa pessoa teria, mas ele não coloca como experimentos, ele coloca como fenômenos, entre aspas, casuais, né. Então ele imagina o voo de uma mosca, imagina, por exemplo, uma fumaça, né, não sei, não era nisso, mas um incenso, né, assim, queimando e a fumaça indo para cima, ou uma vela, mesmo não me recordo qual que era o caso, mas ele imagina experimentos desse tipo, imagina uma espécie de um aquário, né, e aí ele faz um contraste, né, de quando a pessoa está em repouso, né, relativamente a... Vamos colocar assim, eu não estou sendo totalmente fiel ao experimento e também acho que não é necessário que a gente avalie aqui, né, as palavras exatas, né, do Galileu, né, mas eu quero deixar claro que pode ser que eu esteja cometendo certas licenças, né. Mas o que o experimento diz, né, é que se você tiver uma pessoa em repouso em relação ao porto, né, ou em movimento retilíneo uniforme em relação ao porto, né, a pessoa vai experimentar, né, se ela estiver num navio fechado, né, de forma que ela não possa ver o que está acontecendo no exterior, ela vai experimentar esses fenômenos da mesma forma, né. Quando o navio estiver se movendo com velocidade constante em relação ao porto, ela vai continuar vendo a fumaça subir na vertical, ela vai continuar vendo o peixe, né, que está dentro do aquário nadando da mesma forma, a mosca voando da mesma forma, né. Quer dizer, ela vai experimentar todos esses fenômenos, que são fenômenos mecânicos, isso é importante já deixar claro, né. Todos esses fenômenos mecânicos serão vivenciados da mesma forma pela pessoa que está em repouso em relação a um porto, né, vou colocar assim, ou dentro desse barco fechado em movimento uniforme, né. Então, esteja o barco parado em relação ao porto, ou esteja o barco em movimento retilíneo uniforme em relação ao porto, a experiência do passageiro ou da passageira frente a esses fenômenos vai ser a mesma, né. Isso quer dizer que não será possível você utilizar esse tipo de experimento mecânico, né, e nós generalizamos isso agora para a mecânica como um todo, a mecânica como teoria física, né, não só os experimentos particulares que estamos mencionando, mas a mecânica como um todo não permite que você decida, né,
se o observador está em repouso em relação a uma referência, né? Ou se ele está em movimento retilíneo uniforme em relação a essa referência também, né? Então, fundamentalmente, né, as leis da mecânica, que no caso do Galileu, não nos permitem distinguir, né, de uma maneira significativa o movimento de repouso do movimento retilíneo uniforme, né? Então, colocando de outro modo, se você tiver observadores em dois referenciais diferentes, por exemplo, o navio e o porto, e eles estiverem em movimento uniforme, ou, bom, o caso do repouso é trivial nesse caso, né? Vamos pensar em movimento uniforme, né? Se o observador do porto e o observador do navio estiverem em movimento retilíneo uniforme relativamente um ao outro, não haverá experimento mecânico, no caso aqui do Galileu, que permitirá distinguir, né, os dois sistemas, dizer esse sistema tem mais razão do que esse, né? Os dois sistemas vão concordar quanto a qualquer experimento da mecânica, né? Então, um corolário disso é que você não consegue definir, nesse caso, quem está em movimento e quem está em repouso, né? Se no caso do movimento relativo uniforme, né, os observadores não discordam quanto a experimentos mecânicos, quer dizer que você não pode utilizar a mecânica para falar, não, o observador do porto está em repouso, o observador do navio está em movimento. Não, pode ser o contrário. Você pode imaginar que o observador do navio está em repouso e o porto está em movimento. E a física vai funcionar da mesma forma, né? Então não há como você utilizar experimentos da mecânica para definir o que a gente poderia pensar como sendo um movimento absoluto, né? Você falar esse referencial ou esse observador está em movimento e o outro está em repouso. Não. Se o movimento entre eles é retilíneo e uniforme, não há nenhum motivo pelo qual você deva considerar um observador especificamente em repouso e o outro em movimento. Porque você pode inverter essa ideia, né? Então o observador 1 está em repouso, o outro está em movimento. Não, mas se eu considerar que o observador 1, o observador 2, né, está em repouso e o primeiro está em movimento, a física funciona da mesma forma, né? Então, como eu posso definir um movimento absoluto se eu não tenho um crivo, né, algo que me diga fisicamente, olha, fiz um experimento, o experimento, as leis da física estão dessa forma, como estão dessa forma, o observador está em movimento. Não acontece, né? O experimento no barco ocorre da mesma forma que o experimento no porto, né? Então, qual dos dois pode dizer que está em movimento? Né? Nenhum dos dois tem esse direito, né? No caso, friso de movimento retilíneo uniforme, né? Vamos tentar comentar um pouco outros casos mais para frente, aí a coisa muda bastante, né? Bom, então essa é a ideia, gente. Se fosse possível definir de uma forma bastante simplificada a teoria da relatividade, eu definiria dessa forma, né? É uma teoria que basicamente diz que observadores que estão em movimento uniforme relativamente não podem, né, encontrar nenhuma discrepância com respeito às leis da física, né? As leis da física vão funcionar da mesma forma para os dois sistemas de referência, né? Isso, como eu comentei já agora há pouco rapidamente, é um golpe muito forte na ideia de movimento absoluto, né? Ou na existência de referenciais privilegiados, né? Porque se eu tivesse um certo referencial privilegiado e tivesse um outro referencial em movimento uniforme com relação a esse, as leis da física seriam da mesma forma. Então por que ele é privilegiado? Não é privilegiado. Qualquer referencial em movimento uniforme com relação a ele vai experimentar, entre aspas, as leis da física da mesma forma,
né? Então, esse é o ponto central da teoria da relatividade, por incrível que pareça, né? Todas as coisas que nós vamos ver depois no trabalho do Einstein, né, que são tão estranhas, né, a questão da dilatação do tempo, a contração do comprimento, uma nova expressão para momento linear, para energia cinética, né, e também a tão famosa relação massa-energia, né, que o Einstein deduziu pela primeira vez. Tudo isso decorre dessa, desse postulado tão simples, né, de que as leis da física funcionam, entre aspas, da mesma forma para observadores que estão em movimento retilíneo uniforme. Né. Tudo que a gente vai deduzir posteriormente vem, né, dessa ideia. Né. E, portanto, né, filosoficamente é uma teoria muito simples, né, embora ela seja uma teoria extremamente poderosa, né, nas consequências que teve, é uma teoria bastante simples em termos conceituais. Né. Bom, agora só queria comentar com vocês um pouco a questão de uma dúvida, né, que pode surgir. Vocês podem se perguntar, né, se a teoria da relatividade, né, mesmo a teoria do Einstein, não é só do Einstein, nós vamos falar depois de alguns precursores importantes, como Lorentz, Poincaré, né, e outros também. Se essa teoria já estava expressa no trabalho de Galileu, né, por que a teoria da relatividade moderna, né, teoria que a gente chama de einsteiniana, né, embora não seja, como eu acabei de falar, totalmente justo atribuí-la apenas ao Einstein, né, mas eu vou utilizar eventualmente essa terminologia porque é uma terminologia extremamente comum. Por que essa teoria é tão revolucionária? Né? Por que a gente fica impressionado quando tem contato com a relatividade pela primeira vez? O que essa teoria tem de tão fantástico, de tão extraordinário, de tão revolucionário? Né? Se o trabalho tão importante do Galileu, né, dos dois sistemas de mundo, já trazia, né, a discussão fundamental do que seria a relatividade. Né? A resposta é que no século XIX, né, portanto, depois da época de Galileu, né, Galileu viveu aí no século, fez seus principais trabalhos no século XVII, né? No século XIX surgiu uma teoria física bastante nova, né, em relação às ideias da mecânica, né, que foi a chamada teoria eletromagnética. Né. A teoria eletromagnética ela surge, né, a partir de uma série de esforços, né, realizado por vários pesquisadores aí que vocês conhecem, né, Faraday, tantos, né, Ampère, e enfim, né, tá me falhando aqui a memória, mas vários pesquisadores que fizeram leis, né, tratando de alguns aspectos da eletricidade e do magnetismo. Né. E a gente tem de tudo aí, né? Lei de Lenz, tem Biot-Savart, tudo aquelas coisas que a gente vê aí desde o do ensino médio, né? Tudo isso, de certa forma, é sintetizado, né, numa formulação extremamente elegante, né, que foi feita por um cientista de origem escocesa chamado James Clerk Maxwell. Né?
Maxwell era um virtuoso da matemática, né? E era um físico teórico por excelência, né? Embora ele tenha trabalhos práticos também muito interessantes, né? Talvez dê para comentar alguma coisa mais para frente, né? Ele não era de forma alguma destituído, né, do interesse na experimentação, né? Mas ele fez um trabalho de síntese matemática tão importante, né, que é uma coisa extremamente usual, né, considerá-lo um dos grandes físicos teóricos, né, da história. E o próprio Einstein, né, que também foi um dos grandes físicos teóricos da história, tinha essa visão, né? E o que o Maxwell fez foi unificar, né, num sistema de equações que hoje a gente enxerga como sistema de basicamente 4 equações, né, com a nossa notação atual, nossa matemática mais notação matemática mais canônica, né, são as equações de Maxwell, 4 equações, né, que tratam das propriedades, né, do campo elétrico, campo magnético e, o que é muito importante, da relação entre os dois, né, entre a eletricidade e o magnetismo, né. Essa relação ela foi analisada de uma forma extremamente bonita, né, pelo Faraday, né. Ele fez experimentos pioneiros com a indução, né, e graças a esses experimentos percebeu-se que eletricidade e magnetismo não são fenômenos fundamentalmente distintos, né? São fenômenos de mesma natureza, entre aspas, né? E o que o Maxwell fez foi colocar numa forma extremamente elegante, tratável e concisa, né, essa relação entre eletricidade e magnetismo, uma forma matemática. E ele teve que fazer alguns aportes teóricos muito relevantes, né, como a questão da famosa corrente de deslocamento, né, que ele introduziu também essa ideia de uma maneira mais firme, né. E graças, né, ao trabalho desses cientistas, né, a gente tem hoje a área de engenharia elétrica, né, tanto a questão da geração de energia, transmissão, as máquinas elétricas, né, os motores, né, por exemplo, a questão das comunicações por rádio, por fibra ótica mesmo, qualquer tipo de comunicação que use sinais elétricos, né, de alguma maneira tem por base, né, essa ideia de propagação, né, de fenômenos eletromagnéticos, que foi algo que foi mais bem compreendido a partir do trabalho do Maxwell, né? Então, não é à toa que a nossa faculdade, né, a FEEC, fica uma das ruas, né, que a demarcam, né, chama-se James Clerk Maxwell, né? A outra eu vou mencionar, vocês já sabem bem, né? Albert Einstein. Então vocês estão no curso certo agora, né? E300 é o curso certo aí para vocês estarem, porque assim como é elétrica, né, ele tem a ver também com Maxwell e Einstein, né? Principalmente esse tópico que nós estamos vendo de relatividade. Bom, então o Maxwell sintetizou, né, esses resultados e a gente fala muito no eletromagnetismo de Maxwell, né, embora também seja injusto fazer uma síntese totalmente centrada no nome de um único pesquisador, né? Mas a questão é que as equações de Maxwell previam, né, algo extremamente interessante, que era a existência de uma solução ondulatória,
né, de ondas eletromagnéticas, né, de você ter a possibilidade de ter eletricidade gerando algum tipo de magnetismo, gerando eletricidade, gerando magnetismo, quer dizer, esse processo, esse entrelaçamento, né, de campos elétricos e magnéticos se propagando, né, no espaço, né? Então, uma onda, né, fundamentalmente. Então, Maxwell mostrou a possibilidade teórica da existência de ondas eletromagnéticas, né? E essas ondas, o próprio Maxwell, desculpa, sabia, né, que elas se propagavam na velocidade da luz, né? E, portanto, né, ficou sendo uma conjectura bastante forte de que a luz também seria uma onda eletromagnética, né? Aí a gente vai falar um pouquinho no capítulo 3, sobre essa questão, né, porque envolve a questão da natureza da luz, né? E a gente vai ver que é um debate que remonta aí à época de Newton, né, de Huygens, né, e outros pesquisadores também. Mas voltando, né, então Maxwell prevê a existência dessas ondas matematicamente e um físico chamado Heinrich Hertz, em laboratório, né, consegue detectar, né, a produção, né, de ondas eletromagnéticas, né. Há algumas controvérsias quanto à questão da velocidade dessas ondas, algumas questões ligadas às medições do Hertz, mas é um experimento considerado crucial, né, para, entre aspas, mostrar a existência das ondas eletromagnéticas, né. E, bom, todos sabemos que a unidade de frequência, né, que é tão crucial para uma onda, leva o nome de Hertz, né, para mostrar o quanto o trabalho dele, né, no sentido de analisar experimentalmente os fenômenos de propagação de ondas eletromagnéticas foi importante para a física, né? Bom, então a gente passa a ter um segundo pilar, né, na física. A gente falou no trabalho do Galileu fundamentalmente em termos de mecânica, né? E a relatividade do Galileu com a mecânica forma um pacote extremamente harmonioso, né? No entanto, surge uma nova teoria, né? Uma teoria ligada aos fenômenos eletromagnéticos, que não são, pelo menos, bom, talvez quando a gente tiver uma teoria unificada plena, tudo seja uma coisa só, né? Mas não são fundamentalmente os fenômenos da mecânica de Newton, né, e Galileu. Ora, se a gente tinha, né, o Galileu afirmando que para os fenômenos da mecânica para os fenômenos da mecânica era válido o princípio da relatividade, quando o eletromagnetismo se consolida como uma teoria fundamental, fica uma outra questão, né? Será que as leis do eletromagnetismo também obedecem ao princípio da relatividade, né? É basicamente essa introdução, né, dos fenômenos eletromagnéticos que muda completamente as coisas e que faz com que a teoria da relatividade do Einstein seja uma teoria tão diferente da relatividade de Galileu, embora as duas teorias sejam conceitualmente idênticas, né? As duas teorias falem de uma não variação das leis da física, né? Quando você analisa referenciais em movimento uniforme. Essa não variação eu vou chamar muitas vezes de invariância, né? Então, a invariância das leis da física, né, entre referenciais em movimento uniforme, né? Então, as leis da mecânica clássica contemplam o princípio da relatividade como Galileu compreendia,
E o que o Einstein fundamentalmente vai fazer, pelo menos o seu ponto de partida, né, é aplicar o princípio da relatividade, né, que é essa ideia fundamental de que as leis da física não mudam quando se avalia referenciais que estão em movimento uniforme. Ele vai aplicar esse princípio da relatividade também ao eletromagnetismo, né? E quando ele faz isso, aí surge um mundo completamente novo, né? que não é previsto na mecânica clássica, né? A gente chega num mundo cheio de propriedades curiosas, né? Que a gente vai discutir aqui. Vai ser bem agradável fazer essa discussão. E aí é interessante, porque aí, quando ele faz isso, ele fala, eu vou aplicar o princípio da relatividade ao eletromagnetismo. E isso é feito, né? O que acontece é que você agora precisa de uma nova mecânica, né? Que seja, vamos dizer assim, harmônica, né? Com esse novo eletromagnetismo, né? E essa nova mecânica, nós vamos ver, né, uma parte dela aqui no curso, né? Tem coisas que intuitivamente são extremamente difíceis de assimilar, né? Inclusive a questão tão falada, né, de que a velocidade da luz é um limite, né, para todos os corpos que possuem massa de repouso, né? Nós vamos ver tudo isso mais para frente. Bom, então eu queria, de certa forma, nesse começo aqui, desmistificar, né, com vocês essa questão da relatividade, né? A teoria einsteiniana da relatividade, né, não é conceitualmente diferente da teoria do Galileu, né? Na verdade, o princípio da relatividade, como Galileu compreendia, né, que é o que a gente vê na mecânica clássica, é fundamentalmente o mesmo princípio que o Einstein aplica a posteriori, né? A grande diferença é que o Einstein tinha nas mãos uma teoria que o Galileu não tinha, que era o eletromagnetismo, né? Então, todas essas questões ligadas à natureza da luz, né, das ondas eletromagnéticas e dos fenômenos eletromagnéticos estavam presentes na análise do Einstein, né? É uma análise extremamente audaciosa, a gente vai ver, né? Embora o princípio da relatividade seja parece uma coisa pacífica, né, sem grandes consequências, mas não, tem consequências muito drásticas, né? Mas o princípio é fundamentalmente o mesmo, né? O que torna a relatividade einsteiniana, vamos dizer assim, tão diferente da relatividade da mecânica clássica é que há um mundo de maluquices, né, escondidas no eletromagnetismo. Isso é que é bem interessante. Assim, né? Os fenômenos eletromagnéticos são uma grande fonte de resultados inusitados quando você deseja que o eletromagnetismo seja relativístico, né? Então, esse preâmbulo, né, na verdade, é para que vocês tenham, né, consciência de que as teorias são perfeitamente compreensíveis, não tem nada de outro planeta em termos conceituais, são coisas bastante palpáveis, tangíveis, né? O próprio Einstein tinha um pensamento muito intuitivo, né? Muito, embora ele fosse muito bem aparelhado em termos matemáticos, né? E em física então nem se fala, né? Ele tinha justamente essa capacidade de extrair, né, complexidade de ideias relativamente simples, né? Uma criatividade simplesmente fantástica, né? O Einstein jovem, né, esse Einstein que nós estamos vendo aqui de 1905, né, um jovem, né, como vocês também são jovens,
tinha, né, esse frescor, né, de demolir, de destruir, né, ideias sacrossantas, né, que é tão importante para o desenvolvimento da ciência. Né. Curiosamente, a gente vai poder ver um pouco o percurso, né, desse fato. O Einstein, mais velho, né, acaba se tornando uma figura mais conservadora em termos de física, né, o que não é nenhum demérito. Né. Mas é curioso ver, né, o grande iconoclasta do começo do século XX se tornar o grande conservador, né, do final aí da primeira metade do século XX. Então nós vamos ver essa trajetória toda, vamos avaliar, vamos discutir aqui dentro desse mundo que nós estamos aqui da virtualidade, né, essas questões, e isso vai ser, espero eu, né, um ponto divertido aí do curso também, né, ver um pouco essa questão da história, do desenvolvimento das coisas, né, e de como realmente a ciência caminhou historicamente, né, sem essa mistificação infantil, né, de ficar sempre vendo Einstein como um gênio, uma figura inacessível, uma coisa, né, de outro planeta, vão estudar o cérebro do Einstein. O Einstein foi um grande físico, sem dúvida, né, extremamente imaginativo, né, extremamente audacioso, extremamente sintonizado com questões filosóficas, né. Ele tinha lá as visões dele, né. A gente vai falar um pouco de algumas conexões com um grande filósofo holandês chamado Spinoza, né. Mas Einstein era como um de nós, né. Não existe essa coisa de a ciência é feita por semideuses, né? A ciência é feita por pessoas, né? E é muito bonito ver como pessoas, né, conseguem criar coisas belas, coisas sábias, né? Mas se nós não tivermos essa percepção de que são pessoas como nós, né, a gente vai olhar para esse trabalho como se fosse uma coisa inacessível, se fosse um milagre. Não é um milagre, né? É um trabalho intelectual humano, né? Portanto, um trabalho que pertence a nós, pertence a vocês, pertence a mim, né? E se não fosse dessa forma, qual seria o sentido de estudar esse trabalho, né? Então, vamos tentar, dentro do possível, atacar essas infantilidades que a sociedade coloca sobre a ciência, né? E que muitas vezes são ferramentas que inibem, né, o crescimento científico de cada um de nós, né? A gente começa a pensar coisas curiosas, né? Começa a pensar que a gente olhar toda a história da física, a grande maioria dos... Há exceções, sem dúvida, nós vamos falar de algumas mais para frente, mas a física inteira foi construída basicamente por pesquisadores homens, né, do sexo masculino, né? Ora, né, isso não é uma coisa fundamental, isso é uma coisa circunstancial, isso é uma coisa cultural, né? Uma coisa ligada à estrutura da sociedade, né? Se nós ficarmos achando que os cientistas são seres escolhidos, né, pela divindade, entre aspas, né, podemos achar que os homens são os protagonistas, né? Mas eu particularmente não acredito nisso, né? Acho que isso é uma grande tolice, né? E é uma questão puramente circunstancial, cultural, humana, né? E se a gente começa a olhar para tornar os cientistas figuras sacrossantas, né, a gente pode internalizar esse preconceito também, né? Se a gente olha para a ciência, a gente vê que a maioria dos físicos que a gente estuda são europeus ou, mais recentemente, americanos, né, norte-americanos.
Bom, estadunidense seria melhor. Não vou falar americanos porque a gente fala isso usualmente. Então a gente poderia pensar, poxa, a física não é para um brasileiro, né? Um brasileiro vai fazer física? Não, física é coisa de europeu, né? E isso também é totalmente circunstancial, né? Uma circunstância histórica, política, econômica, né? E essencialmente as pessoas que nascem aqui e se formam aqui na América Latina, na África, na Ásia, né? Também são perfeitamente capazes de produzir ciência de qualquer nível, do mais alto nível, né? Então, esse tipo de banalidade, né, que a gente tem de idolatrar certas instituições ou certas pessoas, né, muitas vezes nos leva a uma situação de exclusão. É uma situação em que nós nos colonizamos intelectualmente sem perceber, né? Então é muito importante que vocês pensem nisso e que vocês tenham consciência do quanto cada um de vocês é, né? Vocês são humanos, né? Vocês estão na mesma tradição ali intelectual de Platão, né? De Beethoven, de Michelangelo, né? E de tantos outros, de Einstein, né? De Newton, né? E, portanto, isso pertence a cada um de vocês, né? Aqui eu estou evocando um pouco as ideias de um grande filósofo americano chamado Emerson, né? Ralph Waldo Emerson, né? Ele tem dois ensaios muito legais, se vocês tiverem, se porventura não tiverem lido e tiverem interesse em ler, chamam-se History, um é History e o outro é um muito famoso chamado Self-Reliance. Self-Reliance, né? E eles mostram muito isso, o quanto a gente tem que abraçar a nossa condição humana naquilo que nos limita, né, na nossa fragilidade, na nossa mortalidade, mas também no quanto ela abre, né, de perspectivas intelectuais, ou vou até usar uma palavra, né, espirituais, no sentido não, não estou falando aqui da questão religiosa, né, mas espirituais no sentido das coisas do espírito, né, do espírito humano. Então, espero que o curso traga essa perspectiva para vocês, né, de tentar, dentro do possível, aí, acompanhar um pouco a história da física como uma história humana, né, uma história de homens e mulheres, né, que são essencialmente iguais a nós, né? Embora tenham, né, cada um tem certas peculiaridades aí de gosto, de formação, ou mesmo eventualmente um talento particular para alguma coisa, né? Mas não podemos deixar que isso se desconecte da verdade fundamental de que todos são de natureza humana, né? Bom, já falei bastante então por agora, né? Ainda nem entramos nas notas de aula, né? Mas já estamos perto disso. Na próxima fala, então, eu vou começar o item 1.1, cinemática clássica, transformação de Galileu, né? E aí a gente vai entrar realmente no caminho do curso mais arroz com feijão, né? Com equações, com coisas mais concretas, né? Mas acho que esse preâmbulo é importante para preparar a nossa discussão para que a gente fale de relatividade sabendo aquilo que ela tem de perfeitamente usual e aquilo que depois vai se mostrar bastante revolucionário. Então agradeço a atenção de vocês, peço desculpas aí por qualquer problema técnico ou meus cacoetes aqui e até a próxima então.